paz, meus queridos. Bom dia. Que bom que você chegou a mais um devocional. Mais um momento em que nós meditamos na palavra do Senhor, em que nós, logo de manhãzinha, vamos para a palavra do Senhor. Meditamos, tomamos posse de cada palavra, de cada promessa, de cada determinação do céu sobre as nossas vidas, porque assim nós podemos vencer. Hoje eu quero meditar com vocês no Salmo 18. Abra sua Bíblia, acompanhe, marque aquilo que você acha que é extremamente bom, necessário para a tua vida. Queridos, também já deixe seu like no vídeo, deixe o seu comentário abaixo do vídeo, porque isso faz com que o nosso vídeo, a nossa mensagem alcance mais pessoas e seja canal de bênção na vida de alguém, compartilhando essa mensagem. E hoje então nós vamos meditar no Salmo 18, onde eu quero meditar com você sobre o socorro de Deus na nossa aflição. E aqui nós vemos que no Salmo 18, Davi se dirigiu ao Senhor com esse salmo no dia em que ele foi livrado dos seus inimigos e das mãos do rei Saul. O rei Davi deixou claro que na sua vida tudo o que ele mais precisava era a presença de Deus. Na verdade, todos nós cristãos, nós podemos descansar nessa certeza de que Deus é o rochedo que não se move, o lugar forte que é seguro, o libertador que nos liberta da opressão, da dor, do passado, aquele escudo que nos protege da adversidade e o refúgio alto que é inacessível aos nossos inimigos. E quando nós lemos o Salmo 18, nós podemos perceber a postura correta que eu e você precisamos ter diante das tribulações. O Senhor nos diz em João 16 que todos nós, passaríamos por tribulações, por aflições. Mas Paulo diz que há tribulações acima das nossas forças. E nós experimentamos tribulações ao longo da nossa vida, das mais variadas. Algumas são emocionais, outras são espirituais, outras são físicas, outras são tribulações financeiras e outras relacionais. O que intensifica muitas vezes nossa tribulação é não saber como proceder corretamente em cada situação. Então, esse momento, o objetivo é aprender qual é a postura correta que devemos ter nas tribulações, lendo, relendo, meditando o Salmo 18. Em primeiro lugar, ele clama ao Senhor. Então a nossa postura correta, quando surge algum problema, uma aflição, uma dor, uma dificuldade na nossa vida, é clamar a Deus, gritar por socorro, não ir contar para todos os vizinhos que nada podem te ajudar, mas sim colocar a tua situação diante do Senhor. Porque nós sabemos que quando essas situações surgem, uma doença terrível, um problema financeiro grave, um problema grave de relacionamento, isso tudo dá medo em nossas vidas. Porque muitas vezes essas situações são muito maiores que nós e nós não sabemos como agir, como sair dessa situação. E Davi nos ensina tanto aqui no Salmo 18, porque ele viu corretamente que os seus inimigos eram muito mais fortes do que ele. Por isso, ele invocou ao Senhor, ele gritou por socorro ao Senhor e ele disse: força minha. Quando vemos aqui, o Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem eu me refugio.
Davi invocou aquele que é a sua rocha, seu libertador, o Deus Todo-Poderoso. E o resultado disso tudo, meus irmãos, é que Deus ouviu o clamor de Davi e o respondeu. Ele não o deixou sozinho. Deus o livrou dos seus perseguidores. Então te pergunto neste momento, qual é a tribulação que você tem enfrentado? Qual é o problema que tem tomado conta do teu ser, que tem afligido a tua alma, que tem tirado o teu sono? Coloque agora diante do Senhor. Clame a Deus por socorro, conte para Ele detalhadamente a sua angústia. Grite por socorro. Ele é poderoso para livrá-lo, pois Ele é o seu libertador. Em segundo lugar, meus queridos, nós podemos ver, olhando a palavra de Deus, que a segunda melhor postura diante das tribulações é confiar em Deus. Ele é a justiça, Ele vai trabalhar por nós. Nós podemos ver que Davi teve a oportunidade de matar Saul por 2 ou 3 vezes, o seu perseguidor, mas ele não tocou a mão nele. Ele confiou integralmente no seu Senhor e colocou o inimigo diante de Deus, e assim ele guardou a lei do Senhor. O resultado dessa confiança em Deus foi uma recompensa grandiosa. Deus recompensou Davi com o livramento diante de todos os inimigos, e este é o mesmo Deus que opera em nós. Em nossas tribulações, nós não podemos nos apartar de Deus, mas nós precisamos guardar a sua lei, nós precisamos meditar na sua palavra, nós precisamos tomar posse das suas promessas, provando que nós o amamos. Em relação a todas as injustiças que talvez nós estejamos sofrendo, crendo e colocando Deus acima de tudo, porque nós cremos que Ele salva o seu povo humilde. Aleluia! E o que mais nós podemos fazer é glorificar a Deus, é dizer palavras de adoração, gratidão e louvor ao Senhor, porque Deus age no meio do louvor. Ao nos livrar também das nossas tribulações, Deus está interessado em se revelar a nós. Deus está interessado em se revelar a você como um pai amoroso, disposto a cuidar do seu filho amado. As nossas experiências mais marcantes com Deus geralmente acontecem em momentos de tribulação, de desespero, de aflição. Portanto, lembre-se, meu querido, minha querida, que quando você receber o livramento, o resultado deve ser um testemunho, um louvor dos feitos do Senhor. Ora, veja, louvar a Deus em sinal de gratidão alegra o coração do Pai. Que testemunho dos feitos do Senhor é maior do que o livramento que Ele nos proveu na cruz de Cristo, nos livrando da sua própria ira. O que Ele já providenciou para nós, que é eterno, que jamais passará. Sim, meus irmãos, Ele deu o seu Filho como propiciação, como sacrifício que desvia a ira, como sacrifício que tira a ira de sobre nós, de que nós merecíamos pelos nossos pecados. Toda esta ira foi colocada em cima de Jesus. Portanto, meus irmãos, diante de tudo isso que o Senhor já proveu para nós, nós devemos glorificá-lo, anunciando o Evangelho a todos os que carecem de livramento eterno, aqueles que ainda estão cativos, aqueles que ainda estão presos nas algemas do inimigo, aqueles que ainda estão presos na religiosidade. Nós precisamos anunciar o Evangelho.
anunciando as boas novas e através do nosso testemunho de fé e de gratidão a Deus. Porque é somente Deus quem nos dá a vitória em nossas tribulações. Ele é o Deus que está conosco para todos, sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Pai eterno por nos orientar durante as nossas maiores aflições. E somente a Deus toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Apesar da sua extrema confiança em Deus, o salmista reconheceu que em sua volta havia tristeza, impiedade, morte por todos os lados e que ele estava sendo afligido por todas essas coisas, assim como eu e você muitas vezes somos. Mas diante de todas essas dificuldades, nós vemos que o rei clamou ao Senhor, que o rei gritou por socorro ao Senhor e ele obteve resposta no dia da sua angústia. Este é o nosso Deus. Esse é o Deus que nunca nos abandona, é o Deus que tem o controle sobre tudo, é o Deus que permite que alguma coisa nos aconteça, mas é para nos ensinar algo. Sempre quando Deus permite algo em nossa vida, Ele tem um propósito claro, grande, divino. Queridos, quando você invoca ao Senhor, quando você confia nele, Ele te ouve. O seu clamor chega aos ouvidos dele. Portanto, confie no Senhor e descanse. Não se desespere, meu irmão, porque desespero, aflição, não vai resolver nada. Davi declara que Deus é perfeito em todas as suas obras, que Ele é fiel à sua palavra e que Ele é um escudo para que todos aqueles que nele confiam tenham resposta. Nós vemos que aqui no Salmo, seguindo nos versos a seguir, ele destaca a ação salvadora de Deus em favor do salmista, capacitando-o para todas as situações, e assim ele faz em nossas vidas. Quantas vezes nós estamos diante de uma situação, ou já estivemos, e não vemos mais saída, de repente a luz do Senhor nos ilumina e nós conseguimos achar a saída que nós precisávamos. Assim foi com Davi. Ele reconheceu que Deus o treinou para a batalha, deu habilidade para usar armas mais fortes, a vergar um arco de cobre com os seus braços. E por causa disso, o salmista expressou toda a sua gratidão por Deus ter lhe dado um escudo de salvação e por ter sustentado ele poderosamente em todas as suas batalhas, em todas as situações que os inimigos queriam matá-lo. E seguindo, o salmista destaca que o único motivo da prosperidade toda dele era o cuidado do Senhor. Era a prosperidade, as bênçãos que o Senhor derramava na vida dele. Davi destaca de uma forma tão linda como Deus, a forma como Deus o ajudou a caminhar sem vacilar, alargando seus passos. Davi mostra como o Senhor o ajudou a vencer todos os seus inimigos. Davi reconheceu que ele perseguiu e derrotou todos os seus inimigos com a ajuda de Deus. E aqui nós podemos ver que Deus faz o mesmo conosco. Não importa os inimigos que nos afrontam, sejam através de palavras, atitudes, sejam através de qualquer situação ou circunstância que for, quando nós estamos com Deus, seja qual for o inimigo que quiser se levantar na sua vida, ele ficará caído aos seus pés. Querido, você tem que entender que assim como o Senhor entregou os inimigos nas mãos do salmista, ele entregará os inimigos às suas mãos.
Aleluia. E pense você que isso aqui só aconteceu naquele tempo, no Oriente Médio, com o salmista Davi? Não. Esse salmo é muito atual. Serve para a minha vida, serve para a vida de todos os cristãos. Porque muitos cristãos enfrentam dificuldades em suas vidas, precisam confiar mais em Deus para encontrar força, proteção, sabedoria de como agir. E então nós devemos saber que assim como Davi, nós podemos confiar plenamente em Deus como a nossa rocha, nossa fortaleza e o nosso libertador. Podemos clamar a Ele por socorro, por ajuda, sabendo que Ele está contemplando a nossa dor, Ele está contemplando a nossa vida e na certeza de que Ele vai ouvir nossas orações e então Ele virá em nosso socorro. Nós vemos aqui também no Salmo 18 a importância de seguir os mandamentos de Deus, de viver de acordo com a sua palavra, de viver de acordo com os princípios bíblicos. Porque como diz a palavra do Senhor, apesar de todos os defeitos, dos pecados, de todas as falhas que cometeu Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele disse que o que mais importava em sua vida era a presença de Deus. Davi reconheceu que Deus era a lâmpada que iluminava os seus caminhos e que a sua palavra é perfeita, é verdadeira, é atual, é viva. Então nós podemos seguir claramente esse exemplo, buscando diariamente a orientação do Senhor através da sua palavra. Se você chega em uma situação e não sabe o que fazer, irmão, irmã, a primeira coisa que você precisa fazer é abrir a sua palavra, buscar uma palavra de Deus, porque Deus fala sim, através da sua palavra Ele te dá resposta, Ele vem ao teu socorro, Ele vem ao teu encontro para te ajudar, para te auxiliar, para te pôr de pé, para te fazer prosseguir. É esse Deus o único capaz de nos dar vitória em nossas tribulações. Ele é o Deus que está conosco para todo sempre, até a consumação dos séculos, disse o próprio Jesus. Por isso podemos confiar nele. Não há causas perdidas para Jesus. Não se desespere. Se hoje você está enfrentando na tua vida, seja qual for a área, uma situação que aos teus olhos parece impossível, faça como Davi. Entregue ao Senhor. Clame, grite por socorro ao Senhor. E o Senhor terá resposta para você. Louvado seja o nome do nosso Deus por nos orientar em todo o nosso caminho, na nossa jornada, nas aflições, nas tribulações. Somente a Deus toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Amém?